A vida pessoal de Woody Allen foi mais uma vez colocada em xeque. Sua filha adotiva, Dylan Farrow, publicou uma carta no blog do New York Times acusando o cineasta de abuso sexual quando ela tinha 7 anos. Foi a primeira vez que a Dylan falou publicamente sobre o episódio. A carta caiu como uma bomba e foi o assunto mais comentado da semana, né, Cunha Júnior? É verdade, Marina, é verdade, isso mesmo. E levantou uma questão muito importante. Como um escândalo na vida pessoal pode afetar a percepção da obra do artista pela crítica e pelo público? A filósofa Márcia Tiburi e a psicanalista Maria Lúcia Homem estão aqui no nosso estúdio para conversar sobre o assunto comigo e com a Adriana Couto. E eu, Adriana, já conversamos e perguntamos assim, o que a gente tem a ver com isso? Assim, ó, em princípio é um drama familiar. Em que momento a gente tem que opinar sobre isso? O que vocês acham? Essa é a primeira questão, né? Como é que a vida privada, ela entra na vida pública e vira arena, né? Então, a gente está fazendo o Facebook, a gente está falando do nosso drama infantil e colocando na página 2 do New York Times, não é isso? Então, assim, como é que a gente vai abrindo, vai fissurando, né? O que antes era uma linha clara, né? A minha vida é do meu foro íntimo e hoje em dia a gente está esgarçando isso, né? Uma interpenetração. Você não acha que isso interessa porque é o Woody Allen e porque ele é famoso? Porque tá cheio de tarado que é desconhecido, né? Está cheio de tarado... Peraí, para provocar. O Woody Allen é tarado, mas... Então, essa é uma questão. Assim, para o público, o Woody Allen é o tarado. Antigamente, minha mãe diria, se você encontrar um baixinho de óculos, careca, muito feio, tome cuidado através da rua. Então, eu acho que ele parece meio, assim, nessa encenação que tá rolando, ele tá sendo julgado dessa maneira. Ele nada mais é do que um tarado, só que um tarado famoso. E eu fico muito preocupada com os tarados não famosos. Esses caras que estão nas famílias, violentando as meninas. É claro que você está colocando a questão também da Dylan ter chamado a atenção para esse fato. Na vida privada, ele é um tarado. E tá cheio de homens que na vida privada são os tarados, mas depois eles vão a público, se tornam, sei lá, políticos, grandes governadores, empresários, artistas, e são os caras que estão sempre sendo protegidos. Por um lado, eu acho muito bom que a Dylan tenha feito escândalo. Por outro, eu ao mesmo tempo entendo ele, porque ele é tão feio e tão sem graça que só atacando uma mulher, né? Nossa, mas olha só... Peraí. Vamos lá. Ó, eu tenho uma observação. Tem uma questão que a filha, na carta, ela já começa questionando a gente sobre isso. Ela diz, qual é o seu filme predileto do Woody Allen? Qual é o seu filme favorito? Tá, antes de você me responder, ela diz na carta, antes de você me responder, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu tinha 7 anos, e eu acho que é isso, as pessoas podem ter esse tipo de reação em relação a isso, não? Mas qual é a sua opinião? Não, Mas é uma estrutura... O que pode ter acontecido? É uma estrutura retórica perfeita, né? Que é justamente essa discussão. Qual é o seu filme predileto? Ela está falando com o cineasta, com o autor, o artista. E depois ela fala, é pai. Então ela já, nesse jogo... ela já confunde os papéis. Só que eu tenho um pequeno comentário, que é o seguinte, a gente, como público e privado, espectador, a gente vai saber a verdade dela, Dylan, a verdade dele, Woody, a verdade dela, Mia. Você concorda que estão 3 personagens importantes, sim, cada um com a sua estrutura psíquica, com suas fantasias, com suas loucuras? E os 3, ninguém é totalmente santo nessa história. A gente não sabe até que ponto a realidade é ficção, é imaginário. Então, o que uma criança de 7 anos vive? O que ela acha que ela viveu? O que ela fantasiou que ela viveu? Sobretudo sobre fantasia de violação. O que a mãe achou que ele fez? Porque, na verdade, ele se interessou pela filha adotiva dela, que já era adolescente. Então, são muitas camadas. Só corroborando é bom, né? E já passo para você. Isso é uma coisa que existe desde o Freud, né? O Freud, quando dizia, não acredito mais na minha neurótica, é porque as pacientes histéricas dele que vinham dizendo, fui abusada pelo papai. Ele disse, mas todos os papais de Viena abusam das filhas? Aí ele descobriu que não, que muitas das pacientes fantasiavam isso. Mas muitos papais abusam das meninas, muitos.
sei lá, quanta gente que tem uma história muito triste em família que ninguém acreditou. Eu conheço várias, você também conhece um monte de gente que, em tendo contado esse tipo de coisa, sendo muito verdadeira, também não teve uma receptividade da parte da família que pudesse ajudar em algum momento. Eu gosto, como eu não sou psicanalista, eu fico olhando a coisa por um outro lado, embora eu reconheça que é muito interessante olhar por esse ponto de vista. Mas eu acho curioso ver o que o público faz com isso. O que o público faz com alguém que está nessa posição de famoso, de ídolo, de estrela. Quer dizer, por que interessa tanto? Por que eu estou achando curiosíssimo esse hiperjulgamento, esse linchamento que está acontecendo, sobretudo no Facebook, agora um lugar onde as pessoas criaram uma voz repentina de poucos anos para cá, e aí todo mundo julga, e os primeiros que julgam são os primeiros tarados, que vão lá e fazem a maldade com a sua filhinha, mas depois ficam xingando o Woody Allen, até para cobertar, que, tipo, enquanto o Woody Allen é um tarado do mal, eu sou um cara de bem, eu sou um homem de bem. Vocês sabem que tem um monte de doente. Vocês viram o filme tipo A Caça? A Caça? Exatamente isso que eu ia falar. Filme A Caça. É um filme dinamarquês? É esse filme? O filme A Caça e que um professor de jardim de infância... Estamos vendo imagem aí. O nome do ator que foi até premiado, ganhou o Festival de Cannes. E é o Mikkelsen, exatamente esse ator aí, ele faz o papel de um professor de jardim de infância em que uma menina diz que ele abusou ou mostrou a genitália, etc. E todo mundo começa a acreditar e é injusto. Só colocando que existe uma possibilidade. Eu não estou defendendo nenhum lado. Não, me vieram à cabeça dois filmes. Esse, A Caça, e um outro que é Festa de Família. Que é também do dogma dinamarquês e tal. Qual é a discussão? Mesmo diretor, você tinha realmente Festa de Família, aquela câmera na mão e tal, mostra a violência de um aristocrata, um cara de elite. Os dois filmes são do Wittenberg. Exato. Então, assim, é um contraponto. Foi interessante ele mesmo fazer esse contraponto entre uma situação que era real e era cobertada durante décadas, inclusive pela esposa, pela mãe, e uma outra situação onde é o contrário, como você pode plantar uma informação. Então, hoje, quando a gente não sabe muito bem o que é, a gente já vai e deixa nossas pulsões mais primárias agirem. E então, a gente banca fala, de ético, ele né? fez. Você fala mal você do se outro, moraliza. eu sou ético e o outro é um cretino e eu ganho em cima dele, né? Mas quem discute no Facebook, quem coloca, quem faz esses questionamentos sobre o Woody Allen vai continuar assistindo o filme dele, não? É um tipo de questionamento. Você acha que a obra dele, você acha que de alguma forma isso vai afetar? Eu tenho um amigo esse legado dele e até o público, ele vai perder público por causa disso? Eu vou te responder com dois dados, assim, totalmente empíricos, uma pesquisa de mercado, assim, pífia. Mas, assim, eu tenho um amigo que faz camiseta, faz estampa. E uma das mais vendidas era uma do Woody Allen. E no domingo, ele me falou... O cara virou pra mim, mas umas 3, 5 pessoas falaram assim, como você tem coragem de deixar isso daqui aqui? Você é louco? Olha então ele só. falou, um ícone pop que é recorrente, ele passa a cair ladeira abaixo. Então é totalmente falado e é uma maneira que você tem de pegar essa moralização e dizer, eu sou ético, então eu não como carne do boi que foi sacrificado, eu não compro camiseta do Woody Allen, é a pouca réstia de liberdade do sujeito contemporâneo, que pode pouco, dentro do mercado, e vai tentar reservar um lugar de bem para si mesmo. Né? Que em geral então, é falso. Que em geral é falso, porque se você precisa realmente bancar tanto esse discurso, você está fazendo uma cena e não está conseguindo se colocar no lugar dessas pessoas. Quem leu, por exemplo, Crime e Castigo, do Dostoiévski, vai se colocar no lugar do Raskolnikov se conseguir raciocinar, se conseguir refletir. Aliás, quem não consegue refletir nem raciocinar não lerá esse livro. Mas assim, digamos que isso é uma falta, o sujeito não consegue se colocar no lugar do outro, então esse outro vira simplesmente o objeto onde eu projeto todos os meus horrores e nada garante que na minha casa, de fato, eu não faça justamente aquilo que eu condeno no outro que está publicamente sendo linchado. Mas, Márcia, você vai deixar de ver, se você, acreditando que o Woody Allen pudesse realmente ter feito isso, você deixaria de ver os filmes dele? Não, ou deixaria porque eu de teria ler que deixar. livro? Eu deixaria de ler Heidegger, eu deixaria de ler Céline, eu deixaria de ler Rousseau, eu deixaria de ler o Adorno, eu deixaria de ler, gente, todo mundo, ninguém ia sobrar, porque todo mundo tem uma falha humana, digamos aquela falha humana, aquele elemento onde você se condena como um sujeito capaz de pecar, errar, enfim, se autocondenar.
Eu acho que isso faz parte. Lastimo pela menina, pela mulher dele, que parece que era outra louca, por ele ser um louco. Mas acho curiosíssimo quando o público fica... se envolve. Construindo uma coisa dessas que tem um significado pra gente ler a sociedade onde a gente vive, sabe? Por que a fofoca interessa tanto? Por que a maledicência é tão prazerosa? Mas por que as pessoas adoram julgar? Mas você não acha? Tem muita gente que está contra esse movimento, contra ele. Então, muita gente diz, a Mia Farrow também é louca, também plantou essa informação na cabeça dos filhos. Tanto que não é consenso, né? Dos 3 filhos deles, 2... né? A garota da Dylan, da Carta. Bom, gente, ele casou com a enteada, filha, sim, sei lá. mas Ela dois tinha são 18 contra. anos. Aí é que tem muitas questões aí, né? Mas tem o Polanski. Pois é. Polanski foi acusado nos Estados Unidos. O Polanski eu perdoo total, porque olha o Caetano Veloso que casou com aquela mulher. Com a Paula Lavigne. Ela tinha 13 anos, gente. Alguém matou o Caetano Veloso porque ele fez isso? E, por favor, essa eu acho demais. Ainda mais em 1960, 70, sei lá. Mas é que ele teria estuprado a menina, né? A gente mudou, nossa adolescência foi expandida, mas, por favor, aos 13 anos... Não, a gente já tá afim, né, de um sexo, uma coisa desse tipo. É que no droga, caso sexo, dela, ela disse que foi estuprada pelo Polanski que estava bêbado. E ela disse depois que tudo bem, e que passou. perdoava. Ela lançou um livro depois dizendo, olha, eu vou dar a minha versão aqui dos fatos porque tô cansada de carregar essa história nas costas, eu quero falar, quero ter a minha versão. Gente, eu sou feminista e odeio cantada, odeio homem metido. Pra mim, os homens todos tinham que ser trancados numa ilha e reconduzidos. Você, no seu caso, eu pensava. Mas, assim, eu acho que também tem um certo exagero em relação a esse julgamento dele, porque todos os caras que tiveram uma história com meninas de 13 anos, aí, por favor, vamos também xingar o coitado do Caetano Veloso, que tem péssimo gosto, aliás. Pois é. Mas aí seria uma outra discussão aqui, né? Então. Seria uma... Pois bem, a gente... A obra eu acho que fala mais. E eu tenho a impressão que as pessoas costumam, depois desse primeira discussão inicial, esquecer esse assunto e tudo volta ao normal. Que isso volta para uma questão antiga, que é a seguinte, até que ponto o autor e vida tem que ter coerência, entende? Será que você precisa exigir que um gênio seja também um gênio na sua própria existência? Então, isso é um dos ideais da filosofia desde os gregos, não é? Que você tenha uma coerência entre o que você diz e o que você faz. Seria o ideal, né, gente? Sem dúvida, uma psicanálise, inclusive na clínica, a gente quereria isso, não é? Que você pudesse bancar o seu discurso, mas às vezes você vai falar belamente, escrever romances maravilhosos, fazer filmes incríveis e... Mas não. Mas não vai. E você não vai conseguir fazer sua ali vida. do Blue Jasmine, que é o filme mais recente do Woody Allen, que concorre como roteiro. Você e não a gostou? Kate Blanchett. Não gostou nem da acredito. Kate Blanchett? Só dela, gente. O resto, tem a dó. Bom, Sério? Mas deixa eu perguntar o seguinte. É porque o Woody Allen já foi julgado 2 vezes pela justiça americana e foi inocentado 2 vezes pela justiça americana. Você acha que a justiça pode estar falhando? Se a justiça americana for parecida com a justiça brasileira, ela pode estar falhando. Eu acho que é uma droga isso. O filme, aliás, é muito ruim. Eu achei péssimo se não fosse a Kate Blanchett salvar a parada. Você não gostou do filme? Pobre, ele deve estar deprimido. Agora, eu acho que, sem dúvida, quando você está criando alguma coisa, a sua vida entra dentro da criação, né? Claro que sim. E hoje em dia isso está muito comum na literatura, no cinema, enfim, nas artes visuais. Está cheio de exemplos de artistas que usam os conteúdos reais do seu cotidiano para, enfim, tem essa interferência assim muito mais direta. A ficção está cada vez mais televisiva nesse sentido de ser próxima do real, sabe? Acho que isso acontece. E talvez ele, nos filmes dele, possa se elaborar isso. O Rousseau, por exemplo, escreveu sobre crianças e foi um péssimo pai, abandonou seus filhos, deixava morrerem de fome, sei lá mais o que. E daí, gente? A obra, tem um monte de pedagogo até hoje seguindo e achando lindo. Muito bem. Então nós começamos esse debate, nós terminamos agora esse debate como começamos, né? Não tem como a gente aqui julgar. Passamos o debate do pessoal em casa agora. Mas eu sugeriria que as pessoas tivessem mais autocrítica na hora de julgar os outros, sabe? Tenta se colocar no lugar da pessoa, vê bem quem que você é antes de sair falando, sabe? Pois é, mas aí você se coloca no lugar do Woody Allen ou
não se coloca no lugar da garota? Se coloca no lugar dos dois, Porque é isso que ela pediu. Então... É isso que ela tá pedindo para as pessoas se coloquem no meu lugar. Pois né? é. Então, e todas as mulheres que foram abusadas, estupradas, violentadas, eu acho que elas também podem se colocar nesse lugar de um sujeito que não precisa bancar essa bandeira do eu sou uma desgraçada, porque o patriarcado, entre aspas, também quer isso, quer que as mulheres se sintam humilhadas e continuem essa história de humilhação. A gente tem que fazer uma inversão dos papéis e dos processos, eu acho. Mas já estamos fazendo, né? Estamos muito bem. Já estamos aí. Muito obrigada Muito pela obrigado. presença de vocês. Obrigado. Aqui no estúdio. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Ótimo. Obrigada.